18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa. E boa noite pra você, Karime Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Boa. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Salve também pra você que está nos acompanhando nas redes sociais no @18 horas news. Boa noite, gente. Olha só, hein, gente. Agora vocês podem participar. Vocês, queridos ouvintes, podem interagir com a gente aqui no programa 18 horas. Mande uma mensagem de texto, uma foto, um áudio. Mande um alô aí, participe do 18 horas com a sua opinião, Karime Leão. Nosso WhatsApp é o 994887592. É isso, Karime. E a gente quer saber o seu comentário a respeito dos assuntos abordados aqui no 18 horas. A gente quer saber o que você pensa, seu posicionamento, ok? E ó, hoje também tá diferente, tá? Para a primeira pessoa que participar pelo WhatsApp, vai levar um par de ingressos para o cinema do grupo UCI, ok? Então, para você, a primeira pessoa que participar comentando a respeito do programa, a respeito de algum assunto aqui abordado pela gente do 18 horas, leva um par de convites para o cinema, né, Carlão? É, não acabou aí não, Karime Leão. Olha Hoje aí. tem mais. As primeiras pessoas que pararem aqui na Mix, aqui na Rádio Mix, leva ingressos para shows. Então, aqui na Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, você sabe onde é só parar. É entendeu? só parar, galera. Você que tá passando aí agora, para. É o seguinte, a primeira pessoa que parar agora leva um par de ingressos na área VIP para o show de Felipe Ret e MC Maneirinho, que acontece na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, no Copacabana, Manaus. Depois, a segunda pessoa que parar leva outro par de ingressos, mais para o show de Matheus Fernandes, na Arena da Amazônia, também na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro. Bacana, Karime Leão. Então, olha só, são 2 shows, Felipe Ret e MC Maneirinho no Copacabana e Matheus Fernandes na Arena da Amazônia. Estamos te esperando aqui na Rádio Mix para você faturar aí ingressos para esse show. Aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. A gente começa às 18 horas com os destaques do dia. Trabalhadores da enfermagem do Amazonas não vão receber o aumento do piso nacional autorizado pelo Ministério da Saúde para todo o país. Os profissionais da enfermagem do estado ainda lutam para receber salários atrasados. Tribunal de Contas do Amazonas suspende venda de ingressos para o Sou Manaus. A ação da Polícia Federal destruiu 200 balsas de garimpo ilegal no Amazonas. Agora são 6 horas e 4 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas para você, hein? Para você que vem acompanhando a melhor programação de Manaus, a partir de agora vai ficar informado. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Em mais uma edição do 18 horas, hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2023 no ar. 18 horas. Olha, a Operação Comboio da Polícia Federal desta terça-feira expôs ainda mais o caos em que se encontra a segurança pública do Amazonas. Uma organização criminosa, perigosíssima inclusive, se instalou na sede da Secretaria, utilizando toda a estrutura do órgão para roubar, extorquir e praticar corrupção e peculato a partir de informações que são informações, Karime, privilegiadas, hein? Um absurdo isso, Carlão. A secretaria responsável por garantir a segurança para a população era um antro de crimes praticados por membros da mais alta cúpula da secretaria. O secretário, general Carlos Alberto Mansur, chegou a ser preso durante a operação, mas foi solto depois de pagar fiança. O filho do general, Vitor Mansur, foi um dos principais alvos da Operação Comboio deflagrada pela Polícia Federal e Ministério Público do Amazonas. Olha só, o núcleo especializado em operações de trânsito do Amazonas, que foi dirigido por Victor Mansur, está no centro das investigações. De acordo com informações no site da Polícia Federal, os crimes teriam sido cometidos nesse núcleo especializado que é dirigido pelo filho do secretário Mansur, Karime. E agora ex-secretário, né, Carlão? As investigações
tiveram início no Ministério Público do Estado do Amazonas, após informações de que um grupo de pessoas ligados à pasta teria se estruturado de forma ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem mediante a prática de crimes. Segundo a Polícia Federal, na operação foram expedidos 17 mandados de busca e apreensão em residências e empresas e também na sede da Secretaria de Segurança. Esses mandados são importantes para recolher provas que vão ajudar na investigação da organização criminosa. E diante de toda a exposição dessa quadrilha, dessa organização criminosa, o governo do Amazonas se limitou a demitir o general Carlos Mansur do cargo de secretário de Segurança e afastar todos os demais envolvidos, os servidores investigados. Tudo apenas por nota, afirmando que está colaborando com as investigações. E o novo secretário de Segurança agora é o coronel da PM, Vinícius Almeida, que respondia pelo Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas. Comando que agora passa a ser dirigida pelo coronel Klinger Paiva. Pela gravidade do escândalo, o governo deveria fazer muito mais que uma simples troca de nomes. A população precisa saber tudo sobre essa invasão, essa tomada de controle da Secretaria de Segurança feita por uma organização criminosa. Uma organização simplesmente se apossou de todo o aparelhamento da Secretaria de Segurança Pública. Afinal, estamos vivendo aí uma grave crise de segurança que colocou o Amazonas como o terceiro estado mais violento do país. Karime, vivemos aí uma explosão de violência na capital e no interior, enquanto a cúpula da secretaria se preocupava em agir como bandidos, usando a estrutura do governo, desviando até gasolina, e que deveria inclusive ser usada pelas viaturas para levar segurança aos bairros. É um caso que exige aí uma limpeza geral, inclusive com intervenção federal, se for o caso, para que a limpeza seja completa, sem interferência de interesses políticos. Realmente, uma intervenção federal já passou do tempo de ter aqui no estado do Amazonas em relação à Secretaria de Segurança Pública. E essa limpeza, Carlão, é importante para que a população volte a confiar nas forças de segurança. Afinal, quem deveria proteger está cometendo crimes, e crimes gravíssimos. Isso mancha a imagem da instituição. Sabemos que o caso não representa a corporação, que é formada por homens e mulheres honrados que trabalham para proteger a população, colocando em risco a própria vida. Esse tipo de escândalo desacredita toda a força policial que age dentro da lei. E o governador Wilson Lima tem sua parcela de culpa, sim, porque foi ele quem nomeou o secretário de Segurança. O Wilson Lima é o comandante e chefe das forças policiais, ou seja, a última palavra é dele e não poderia ser surpreendido por uma operação da Polícia Federal. Se ele, o governador, não sabe o que está acontecendo no quintal dele, fica difícil a população confiar na segurança que é chefiada por ele, afinal, governador Wilson Lima. É ele que nomeou o secretário, né, Carlão? Bom, até agora, o novo secretário e o novo comandante da PM não vieram a público dizer as medidas que vão tomar sobre o assunto para voltar a dar credibilidade para as forças policiais. O governador Wilson Lima também não deu uma única declaração sobre mais esse escândalo de repercussão nacional que suja a administração dele. Ele foi reeleito prometendo mais segurança, e que os amazonenses estão recebendo em troca é o que a gente vive no dia a dia, gente. A insegurança, a criminalidade tomando conta das estruturas das forças de segurança. O que temos é mais violência, é a expansão da guerra entre as facções, é um estado comandado pela criminalidade. 18 horas. Enquanto profissionais de enfermagem de todo o Brasil começam a receber o piso nacional de R$ 4.750 autorizado pelo Ministério da Saúde, aqui no Amazonas os trabalhadores não apenas não receber esse valor, ok? Como lutam para fazer isso, ao mesmo recebem os salários atrasados. Eles
não vão receber o aumento e nem mesmo Carime e Leão vão receber os salários atrasados. Então tá complicada essa situação. Cada vez mais difícil a situação, né, Carlão? O governo do Amazonas fez um acordo que, além de prever um salário bem abaixo do piso nacional, não garante o fim do atraso de salário para os profissionais das unidades de saúde do estado. Vamos acompanhar esse assunto agora com a repórter Odineia Araújo. A portaria que autoriza os repasses para o pagamento do piso nacional da enfermagem às entidades ligadas ao SUS foi publicada no último dia 16 de agosto pelo Ministério da Saúde. A portaria contempla os meses de maio, junho, julho e agosto. O piso nacional para enfermeiros contratados sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho é de R$ 4.750. Já o salário dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e dos auxiliares de enfermagem e parteiras R$ 2.375. O piso vale para trabalhadores dos setores público e privado. Só que aqui no Amazonas, além de até agora não terem nenhum posicionamento do governo do estado, os trabalhadores da enfermagem lutam para ao menos receberem todos os meses. Foi o que explicou a presidente do Sindiprive, sindicato que representa os trabalhadores terceirizados da saúde, Graciete Mouzinho, após reunião com representantes da Secretaria de Saúde do Estado e a Justiça do Trabalho. De acordo com Graciete Mouzinho, foi celebrado um termo de ajustamento de gestão, uma TAG, entre os órgãos de controle e o governo do Estado, na tentativa de pagar os salários que estão atrasados há meses. A presidente do Sindiprive esclareceu aos trabalhadores terceirizados que o piso nacional está descartado aqui no Amazonas. Então, o valor que permanece na TAG é esse de 3.600, por quê? É o salário que está no contra-cheque da Cegião, que é 3.000, e mais o risco de vida, que eles não chamam insalubridade, em cima desses 3.000, que dá 3.600. Nós estamos tentando ver se fica em 3.900. Então foi o Tribunal de Contas que passou essa planilha informando que o valor que dá para pagar é esse. Não tem como pagar mais do que isso, a não ser ano que vem, para que seja feito um reajuste salarial. E deixou mais claro que com essa falta de verba não vai ter como repassar também para essas empresas. E aí o salário vai continuar atrasados, né? Porque não tem como. O governo federal se comprometeu em repassar aos estados 21 milhões de reais para garantir o piso nacional. Esse valor é considerado insuficiente pelo governo do Amazonas, que afirma não ter como pagar o piso nacional. Além disso, a TAG também não garante a regularização dos salários dos trabalhadores, que em algumas empresas beira os 10 meses de atraso. Conforme a presidente do Sindiprive, Graciete Mouzinho, até agora não há esperança de que os salários sejam regularizados. E essas empresas que são terceirizadas, se elas não tiverem dinheiro para pagar vocês, o Estado não vai ter também para repassar. E a situação vai ficar muito complicada. Mas quem tem que decidir são vocês. O governo do estado não se pronunciou sobre o piso nacional da enfermagem ou sobre o atraso no pagamento das empresas terceirizadas da saúde. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí uma outra área que sempre teve problema nesta gestão do governo do estado do Amazonas, na gestão de Wilson Lima. Além da segurança pública, a área da saúde. E a gente sempre comenta aqui no 18 horas, desde o início do programa, há mais de 4 anos. A gente alerta sobre essas questões envolvendo a saúde pública. O governo do estado não leva a sério a saúde pública. Até hoje não construiu um único hospital e não se esforça para pagar em dia sequer os trabalhadores, sequer pagar em dia o salário dos trabalhadores, que é o mínimo que se deveria, né? É um mínimo que esses trabalhadores têm direito. Salário, trabalhou, você recebe seu salário, é óbvio, mas nem isso esses trabalhadores conseguem receber com dignidade. É uma falta de respeito, a gente falando assim por alto, né? Não é o mínimo uma falta de respeito. Temos aí profissionais com até 10 meses sem receber salário. Isso além do atraso do pagamento da data base para os profissionais da saúde
que trabalham para o governo do Amazonas. É uma incompetência absoluta para gerir os recursos da saúde, sem dúvida. Não cumpre os contratos com as empresas, o que inclusive virou rotina desse governo, não só com profissionais de saúde, mas também com fornecedores e prestadores de serviço. O que estamos presenciando é um calote oficial contra esses trabalhadores e contra as empresas. Trabalhadores e empresas que já prestaram serviços e que o governo se recusa a pagar agora. Uma responsabilidade que vamos sempre denunciar aqui. Esse é o nosso compromisso. 18 horas. Agora 6 horas e 16 minutos, você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein, a polêmica do Sou Manaus Passo a Passo 2023 não acaba, continua e não fica pouca. Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Josué Neto, suspendeu a venda de ingressos para o festival desse ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do órgão desta quarta-feira. E Carlão, depois da notificação, a Prefeitura tem um prazo de 24 horas para se manifestar. Vamos entender mais sobre os detalhes sobre o assunto agora com Rodrigo Soares. A venda de ingressos para o Festival Sou Manaus Passo a Passo 2023 foi suspensa pelo conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Josué Neto. A decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do TCE desta quarta-feira. Agora a Prefeitura de Manaus tem 24 horas para se manifestar após notificação, com o risco de ter o evento suspenso caso não haja resposta. A decisão foi dada em uma representação impetrada pelo vereador William Alemão, que alegou a falta de transparência na contratação da empresa Nosso Show Gestão de Eventos Limitada, PAMP, pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, a Manaus CUT, e Prefeitura, organizadoras do evento. A representação protocolada no dia 25 de agosto levantou possíveis irregularidades na chamada pública para a cota de patrocínio, falta de transparência nos gastos, suspeita de que o contrato firmado não se trata de patrocínio devido à venda de ingressos com lucros consideráveis, além da fundamentação legal questionável. Também foi apontada a falta de informações acessíveis e de transparência sobre o contrato com a empresa e a ausência de um processo licitatório adequado. Além disso, a contratação de um artista internacional e a não divulgação das licenças necessárias para o evento são questões em destaque, juntamente com dúvidas sobre o asfaltamento de uma área privada no Porto de Manaus. O vereador William Alemão contou ao 18 horas que a denúncia pede que a Prefeitura apresente todos os documentos referentes a contratos e licitações do evento ao Tribunal de Contas, algo que não está ocorrendo, segundo William Alemão. Eu entrei com uma representação e hoje o Tribunal de Contas acatou a minha denúncia e deixou bem claro que a Prefeitura de Manaus tem 24 horas para se explicar e passar a cópia de todos os documentos que ela já deveria ter dado entrada. Infelizmente isso vem acontecendo e, como quem acompanha a política sabe, eu venho cobrando muito a transparência em todos os eventos, em tudo que a Prefeitura vem fazendo. São palavras ditas no ar e na hora de pedir a comprovação do que é falado, a Câmara não aprova, infelizmente a base do prefeito, que é a maioria, não aprova. Então nós temos buscado muito a opinião direta do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e nesse caso ele colocou aqui, atendeu quase todos os itens que eu solicitei, que eu denunciei. O conselheiro Josué Neto determinou que a Prefeitura de Manaus seja notificada a apresentar documentos do evento no prazo de 24 horas, sob pena de suspensão da realização do festival. O caso foi encaminhado ao Ministério Público de Manaus e à Câmara Municipal de Manaus para a adoção das medidas cabíveis. As partes envolvidas também foram notificadas a apresentar defesa em 15 dias. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Nós temos nota, tá? Por meio de nota, a Prefeitura de Manaus disse que foi surpreendida com a notícia da decisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Josué Neto, que suspendeu a venda de 2.500 ingressos para o evento Sou Manaus 2023. A Prefeitura ainda afirma que a ação possui os mesmos argumentos publicamente esclarecidos pela Prefeitura em coletiva de imprensa na última segunda-feira. A Prefeitura alega que das 150 mil pessoas esperadas por noite no evento,
evento, apenas 2,5 mil poderão adquirir, caso queiram, ingressos de front stage com open bar nos 2 principais palcos. A Prefeitura afirma ainda que a exploração comercial é uma contrapartida para a empresa vencedora do edital de patrocínio que desembolsou R$2 milhões pela cota master. A Prefeitura justifica que esse tipo de prática é comum em grandes eventos como o Carnaval do Rio de Janeiro e da Bahia, bem como o Festival Folclórico de Parintins. Esse concurso, somado aos dos patrocinadores e apoiadores, vai custar em torno de R$22 milhões, dos R$28 milhões estimados para a realização do evento, afirma também a Prefeitura. Para finalizar, a Prefeitura de Manaus informa que pedirá reconsideração do conselheiro tão logo seja notificada oficialmente. Agora são 6h21 e a Polícia Federal, em conjunto com o IBAMA, destruiu 200 balsas de garimpo ilegal aqui no Amazonas em operação que já dura 3 dias, Karime. Carlão, essa operação começou na segunda-feira. Nesta segunda-feira agora, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, publicou hoje um vídeo que mostra os equipamentos do garimpo sendo incendiados no Rio. O repórter André Meirelles está acompanhando essa operação e traz pra gente mais detalhes agora ao vivo. Muito boa noite, André. Então, essa é a maior ação de destruição de balsas de garimpo da história, é isso, André? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karime, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui. Olha, é o que diz aí o ministro Flávio Dino, né, que essa é a maior operação da história. Inclusive, essa publicação está fixada ali no Instagram dele e também da Polícia Federal. Foi uma operação conjunta aí da Polícia Federal e do IBAMA que destruiu centenas de dragas usadas em garimpos ilegais de ouro no Amazonas. As equipes da Polícia Federal e do IBAMA saíram de Manaus no último sábado e continuam, inclusive, na região sem previsão de retorno. E durante os trabalhos foram encontradas mais de 200 balsas usadas pelos criminosos somente no Rio Madeira. Segundo a Polícia Federal, é a maior destruição de infraestrutura de garimpeiros já feita aqui no país. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também comentou sobre a operação e disse que o governo federal, abre aspas, está zelando pelo cumprimento das leis em favor das atuais e futuras gerações, fecha aspas. Essas balsas, elas foram inutilizadas com explosivos para que não voltem a ser operadas. Em questão já dos garimpeiros, eles estão sendo expulsos ali da região. A Polícia Federal informou que a operação ainda está em curso e que um balanço final será divulgado ao término das ações. Em junho, a Polícia Federal já havia realizado também, no interior do Amazonas, a Operação Tuiú Vive, isso também em conjunto com o IBAMA, no qual 4 barcas elas foram destruídas perto da fronteira com a Colômbia. E também no mesmo mês foi deflagrada uma operação contra uma quadrilha suspeita de garimpar ouro ilegalmente. Em parceria com o Exército, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 8 de busca e apreensão em Manaus, também em Porto Velho e também em Ponta Grossa, no Paraná. A Polícia Federal investiga ainda a presença de garimpeiros na região do rio Abacaxis. Ali, nessa região, 8 pessoas foram mortas pela Polícia Militar do Amazonas em agosto de 2020. O massacre completou 3 anos, neste mês de agosto, e até o momento sem nenhum desfecho na justiça. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, André. Agora 6h24, você no melhor Mix Touras. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, estiagem castiga o interior do estado do Amazonas. Em Benjamin Constant foi decretada a situação de emergência. Os moradores já relatam até falta de água potável. É o nosso assunto em instantes. Agora em tempo e temperatura, conferindo com o Karime Leão, é para amanhã. Amanhã é quinta-feira, Karime Leão. Tempo e temperatura e é com você.
Previsão do tempo. Será que essa chuva cai, Carlão? A chuva está ensaiando. Ela evapora antes de chegar. A previsão, exato, para hoje seria essa chuva e para amanhã mantém, viu? Segundo informações do Clima Tempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. De noite o tempo fica aberto, tá? A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva seguem aí por 90%, tá? E a umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%. Olha só, o Rio Negro baixou mais 14 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível no Porto de Manaus em 23 metros e 91 centímetros acima do nível do mar. Benjamin Constant, que fica no interior do Amazonas, a cidade interiorana, está em situação de emergência por causa da seca dos rios Solimões e Javari. Outros 7 municípios do estado estão em situação de atenção e 15 estão em alerta por causa da estiagem, Karime. Pois é, Carlão, a vazante deste ano também está afetando a navegação e o abastecimento. A situação é tão grave que famílias já relatam falta de água potável. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de André Meirelles. No Amazonas, até o momento, 23 municípios estão fora da normalidade devido à estiagem, sendo 2 em estado de emergência, 14 em situação de alerta e 7 em situação de atenção. A informação foi divulgada pela Defesa Civil do Estado. Em Benjamin Constant, a seca já afeta a rotina dos moradores. Segundo a Defesa Civil do município, 64 comunidades ribeirinhas e indígenas estão sendo afetadas pela estiagem. Mas Benjamin Constant não é o único município afetado pela seca dos rios no Amazonas. Outras 22 cidades estão fora da normalidade, como explica o secretário da Defesa Civil do Estado, Coronel Máximo. Atualmente nós temos 2 municípios em emergência. O município de Envira, na calha do Juruá, e o município de Benjamin Constant, na calha do Alto Solimões. Temos ainda 8 municípios em atenção, 14 municípios em alerta e 38 municípios dentro da normalidade. A seca também prejudica a navegação, impedindo que os barcos transportem mercadorias até os municípios. Com o desabastecimento, os comerciantes aumentam os preços dos produtos para arcar com os custos dos fretes. O Coronel Máximo aponta que a seca tem se intensificado a cada dia por conta do fenômeno El Niño. O monitoramento ele é diário, até porque ele serve de base para a tomada de decisão da Defesa Civil. O nosso Centro de Monitoramento e Alerta, ele trabalha 24 horas por dia, monitorando todas as condições climáticas. E observamos em dezembro do ano passado, já com o monitoramento realizado pelo centro, de que havia uma probabilidade muito alta de termos esse ano uma estiagem de moderada a severa. Isso de fato se configurou em função da chegada do El Niño e de outros fatores climatológicos que têm contribuído para uma estiagem severa. A Defesa Civil do Estado afirma que vai garantir os serviços essenciais como alimentação, água potável, assistência médica, energia elétrica, segurança e educação para os municípios do Amazonas durante o período de estiagem, como afirma o secretário Coronel Máximo. As ações necessárias para o garantimento do fornecimento de energia. E dessa mesma forma, estamos replicando a atenção para o abastecimento de alimentos, para fornecimento de água, para a garantia dos serviços básicos de comunicação, da saúde, da educação, enfim, estamos trabalhando na coordenação com todas as secretarias para que a gente possa, de fato, garantir a proteção civil. Além do monitoramento constante das previsões climáticas e padrões meteorológicos para esse período, a instituição tem conscientizado a população por meio de campanhas educativas sobre economia de água, estocagem de suprimentos essenciais e prevenção de incêndios. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 29 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e conferindo aí os destaques do dia, os destaques desta quarta-feira. E lembrando, hein, pra você, hein, a sua participação é importante. Nós estamos aguardando a sua participação e a sua opinião pelo WhatsApp, inclusive, que é o nosso WhatsApp 994887592. Você pode participar. Fique à vontade, não é isso, Carimelhão? Exato, Carlão. E hoje quem ganhou o par de ingressos para o cinema ainda do grupo, ganha, né, Carimelhão? Ainda ganha. A primeira participação, galera, só a primeira, tá? Só a primeira. Para o grupo UCI foi o Rafael Bentolila, do bairro Dom Pedro. Rafael comentou o seguinte, ele reclamou aí, ele está precisando de ajuda com esse esgoto. Ele mandou até a foto. Vamos ver se a gente coloca a foto para quem está nos acompanhando nas redes sociais. Tá vendo aí a história do esgoto na rua dele. Tá com um cheiro forte, o órgão responsável... Correndo a céu aberto. Exato, ele reclama que o órgão responsável não resolve o problema, tá? Esse problema do esgoto que o Rafael comenta fica na rua André Vidal de Negreiros, no Dom Pedro. Muito obrigada pela participação, André. Valeu, André. Agora 6h31 e você também pode participar. É o 994887592. Só uma correção, é Rafael Bentolila. Valeu, Rafael. 6h31. 18 horas. Olha, o Igarapé Água Branca, um dos que ainda se mantém limpos na área urbana de Manaus, incrivelmente, inclusive, passou a ser monitorado para controlar a qualidade do curso d'água desde a nascente, localizada dentro da área de proteção permanente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até a Foz, no Igarapé Cachoeira Alta, Karine. Pois então, o estudo faz parte de uma cooperação técnica entre as empresas Águas de Manaus e a ONG Mata Viva, que atua pela conservação do Igarapé e das áreas de preservação ambiental do Tarumã. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes a respeito do assunto pra gente. Vamos acompanhar. O Igarapé Águas Brancas começou a ser monitorado pela Águas de Manaus. O intuito é observar a qualidade do curso da água desde a nascente localizada dentro da área de proteção permanente do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes até o Foz, no Igarapé da Cachoeira Alta. O estudo faz parte de uma cooperação técnica entre a concessionária e a ONG Mata Viva, que atua pela conservação do Igarapé e de áreas de preservação ambiental do Tarumã. Segundo o gerente de responsabilidade social, Seime Ferraz, as análises serão realizadas mensalmente para o acompanhamento com amostras de 3 pontos estratégicos de coleta. É um Igarapé limpo no perímetro urbano da cidade de Manaus. É um espaço importante para a gente darmos ações de sensibilização e conscientização das crianças, dos jovens e até de adultos, de mostrar quanto é importante a gente preservar os nossos igarapés e limpar os nossos igarapés. Então você vivencia ali a natureza, cuidando, protegendo e tendo um trabalho fantástico de uma ONG como a Mata Viva. O gerente ressalta que até o fim do ano, a cobertura da rede de esgoto deve beneficiar 30% da capital amazonense. Atualmente, já são tratados mais de 50 milhões de litros de esgoto por dia aqui na cidade. Por outro lado, nós temos que destacar também a importância da construção das redes de esgoto na cidade de Manaus. E não é só a rede por si só não resolve o problema. Nós precisamos da adesão das pessoas, precisamos das pessoas, dos moradores, usarem adequadamente essa rede de esgoto, retendo a gordura na caixa de gordura, não jogando lixo no esgoto, usando adequadamente para a gente garantir a recuperação dos nossos igarapés. O Igarapé tem mais de 7 quilômetros de extensão e faz parte de uma lista de áreas de preservação permanente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 34 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques desta quarta-feira. Você ouvindo mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. A operação de combate a crimes ambientais em Iranduba mira em serrarias flutuantes que atuavam ilegalmente e sem equipamentos de proteção, Karime. Bom, Carlão, além de apreensão de motosserras e peças de artesanato com partes de animais,
mais, 7 pessoas foram apreendidas para prestarem esclarecimentos. Vamos acompanhar todos os detalhes sobre esse assunto agora com Odiné Araújo. A operação foi realizada pelo IBAMA em parceria com o Batalhão Ambiental e a Delegacia Especializada em Meio Ambiente. As serrarias flutuantes funcionavam no Lago do Janauari, em Iranduba, sem licença ambiental, sem qualquer equipamento de proteção individual e sem gestão dos resíduos sólidos para as sobras da madeira. No local também foram encontradas madeiras em toras e serradas. De acordo com o superintendente do IBAMA no Amazonas, Joel Araújo, 7 pessoas foram conduzidas à Delegacia de Crimes Ambientais para prestarem esclarecimentos. Nossa equipe de fiscalização flagrou o depósito e o desdobramento de madeira ilegais nos arredores de Manaus em flutuantes. E essas pessoas foram autuadas e encaminhadas à delegacia. Nós também flagramos a comercialização de artesanatos feitos com parte de animais silvestres e insetos, que é vedado por lei também. Então, todos foram encaminhados para a delegacia e vão responder judicialmente e administrativamente pelos crimes cometidos. Também foram apreendidas 4 motosserras e 39 peças de artesanato com partes de animais. No total, foram aplicados mais de R$100 mil em multas. A ação faz parte dos esforços do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Amazonas em fiscalizar as atividades turísticas que ocorrem no Lago do Janauari. O objetivo é adequar o setor turístico do Amazonas à legislação ambiental vigente. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E desde o início do ano até esta quarta-feira, o brasileiro já pagou o total de R$2 trilhões em impostos. É muita coisa, hein, Carlão? Os dados são do Impostômetro, ferramenta que mede o valor pago pela população em impostos para os governos federal, estadual e municipal. O painel fica em São Paulo, na sede da Associação Comercial da cidade, e contabiliza impostos, juros, correção monetária e até mesmo multas. 6 horas e 37 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas. Mãe de deputada foi nomeada para cargo de confiança. Aonde? Lá na Assembleia Legislativa do Estado. Esse é o nosso assunto em instantes, já aqui no 18 horas. 18 horas. Economia. Muito bem, conferindo agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 4,86. Já o euro fechou o dia em alta de 0,66%, comercializado a R$ 5,31. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 2,09%, comercializado a R$ 133.223. E o Ibovespa encerrou a sessão em queda de 0,73%, aos 117.535 pontos. E dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados hoje revelam que o Brasil criou 142.702 empregos com carteira assinada em julho deste ano. De acordo com o levantamento, de janeiro a julho deste ano também, o Brasil criou o total de 1.166.125 vagas. No balanço, revela que foram 500 mil vagas a menos que no mesmo período do ano passado. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 38 minutos. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local, da política amazonense. Com ela, Carlão. Ela, inclusive, já chegou aqui em nossos estúdios. Ela, Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, tem mãe de deputada sendo nomeada para cargo de confiança na Assembleia Legislativa. Que maravilha, hein, Cíntia? Boa noite, conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Olha, eu vou ter que confessar que fez eles ajudarem aí, porque eu tava até ainda há pouco no telefone apurando essa história sobre a mãe. Olha que coisa, que maravilha. Conta aí. Mas o que você conseguiu apurar até agora? O que a gente sabe é que ela realmente foi nomeada em julho. É a mãe da deputada Débora Menezes. A gente está falando da Edilene Salgueiro de Menezes. Ela foi contratada para trabalhar na Assembleia, foi nomeada em julho deste ano para o cargo comissionado de assessor de diretoria 5CC8, com um salário de R$ 2.540 ali.
As informações estão no Diário Oficial da Assembleia, mostra que a mãe da deputada passaria aí a assumir o cargo a partir do dia 1º de julho deste ano. Não encontrei, procurei bastante aí no diário, alguma exoneração, uma eventual exoneração. Não encontrei, só encontrei essa de nomeação. Aí a pergunta que fica é: ok, a gente está falando aqui de um caso de nepotismo e era por isso que eu estava apurando. Estava conversando com alguns advogados para saber se é o caso. E aí a resposta de alguns deles, né, foi o seguinte: configuraria nepotismo se houvesse alguma relação de hierarquia entre uma e outra. Ela trabalha na assessoria da diretoria, ela não está no gabinete da deputada. Então, em teoria, não há nenhuma relação ali. Então, em teoria, a gente não está falando de nepotismo. Ah, mas não poderia ser algum tipo de nepotismo cruzado? Aí tem que investigar mais. Eu não posso dar essa afirmação, mas o que a gente consegue dizer é que a mãe da deputada Débora Menezes foi nomeada na Assembleia Legislativa em julho deste ano. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, todo santo dia, né, tem polêmica sobre o Festival Sou Manaus Passo a Passo 2023, inclusive nós já falamos sobre esse assunto aqui no programa de hoje, já falamos em programas anteriores. Não tá pouca não, não tá pouca não e não acaba. Olha só, acontece que agora o conselheiro do Tribunal de Contas, o Josué Neto, ele suspendeu a venda de ingressos. Isso tudo é ruim para o prefeito Davi Almeida? Qual é a repercussão dessa história toda aí para o prefeito? Olha, Cíntia. Carlão, eu diria que bom é que não é, né? Com certeza. Porque poderia ser um evento muito mais tranquilo, um momento realmente de ponto alto para gestão da Davi Almeida diante aí do Passo a Passo, que tem uma característica de tradição de ser um evento voltado para a cidade de Manaus, né? A origem do nome é um passo ao palácio, né? Passo é diminutivo de palácio, e tem a ver ali com a cultura de Manaus. Tanto que era um evento que falava da gastronomia de Manaus, apresentava, né, a gastronomia, artesanato, os artistas locais, e este ano ganhou aí uma característica um pouco mais voltada para um festival, né? Ganhou uma outra cara, uma outra proposta, mas não perdeu o nome de Passo a Passo porque a lei não deixa. Bom, como você já falou, a gente tem aí a decisão do conselheiro Josué Neto, quem pediu a suspensão, né, 24 horas para que houvesse aí uma resposta. Então, toda essa polêmica levanta para a população uma série de questões que não estão sendo respondidas. Por que não vai poder todo mundo participar? Por que para participar tem que fazer parte de uma quase gincana, né? Então você entrega 30 garrafas, daí você ganha pulseira e você pode participar. Enfim, tudo isso a Defensoria Pública entende que não poderia acontecer. Por isso entrou no Tribunal de Justiça para questionar esses problemas, digamos assim. A verdade é que a pessoa poderia estar vivendo e falar, vou ao passo, e vai, porque é um evento público. Então, poderia ser muito mais tranquilo. Isso é o que defende a Defensoria Pública e não houve uma resposta da Prefeitura ainda, mas de acordo com o Tribunal de Justiça, ela tem 4 dias para responder esse questionamento. Por outro lado, a gente tem ali o vereador William Alemão perguntando no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas sobre essa parte mais que tem a ver com as empresas, né? Por que elas estão bancando, quanto que significa isso, qual que é o custo disso para Manaus, enfim, toda essa parte mais técnica. E aí a gente vê algumas provocações acontecendo. Por exemplo, recentemente, o diretor-presidente da Manaus Cult, ele postou uma foto ao lado do delegado da Polícia Federal. Ele fez uma visita de cortesia ao amigo, ele fala assim, Humberto Ramos, que é superintendente da Polícia Federal no Amazonas. E aí ele entrega uma camisa com a imagem do David Guetta, do Sou Manaus, para Humberto Ramos, e aparece ao lado ali do superintendente da Polícia Federal. Porque muita gente nas redes sociais está falando que o Sou Manaus vai ser um passo para a Polícia Federal, da Prefeitura para a Polícia Federal, enfim, porque há muitas questões a serem esclarecidas e que não estão sendo. Mas a gente espera que a Prefeitura possa sim
falar com a gente, né, com a população sobre isso. Apesar de haver coletiva, normalmente os repórteres não podem fazer perguntas, ou se faz uma ou outra, fica muito superficial. Então, tá faltando clareza, tá realmente ganhando um ar de, nossa, quanta confusão, e uma expectativa com um pouco de precaução ali, né? Um medo de, nossa, o que vai vir daí? Qual vai ser o resultado? Não, né? Será que vai rolar? Vai ser bom, né? Ainda tem a suspeita de não haver. Eu acho que é distante, assim, mas... Não ter o evento. Não ter o evento eu acho complicado. É difícil. Apesar de que pode acontecer. Aí eu que ficaria surpreendida, como disse a nota aí do... Eu também, assim. A nota da prefeitura. A nota da prefeitura. Bom, então claramente há sim um desgaste para o prefeito Davi Almeida diante dessa situação. Claro que cai para ele, né? A gente está falando aí de toda uma gestão, mas como ele está à frente da prefeitura, a gente acaba tendo um desgaste maior do prefeito Davi Almeida. E é isso, então, por enquanto o saldo não é muito positivo, não. Pois é, esse saldo negativo, de repente, politicamente, será que numa próxima pesquisa aí de intenção de voto para o ano que vem, isso vai ser refletido? Você acha que chega a arranhar? Ou é muito cedo para falar? As pessoas podem esquecer. Agora é complicado, porque ainda que tudo dê certo, como ele vai trabalhar isso na eleição? Eu sou o prefeito que trouxe David Guetta? Sabe? Porque a oposição também vai dizer você foi o prefeito que causou essa confusão toda, né? E o que mais, além do David Guetta? É sério? Vai se basear uma campanha eleitoral no David Guetta? Não. É uma disputa para o quê? Para prefeito de Manaus ainda? Então é complicado o dar certo e o dar errado politicamente. Eu não sei bem qual foi o cálculo feito pelo prefeito sobre isso, ou pela assessoria dele. Eu acho que a coisa foi acontecendo, viu? E aí, Nossa, chegou nesse ponto tão mal planejado, É assim que eu vivo a minha vida, sabe? A coisa vai acontecendo. Mas eu não sou ninguém, né? Vamos aparando aqui as arestas, é isso que está acontecendo. Tá certo. Valeu, Vamos lá, Cíntia, vem cá. E os motoboys voltaram à Câmara Municipal de Manaus. Em que pé está essa história, Cíntia? Karime, confusão. Eles foram proibidos de entrar na Câmara, o que é muito estranho, porque, vamos lembrar, a Casa do Povo, né? Todo mundo pode entrar. Mas tinha muita gente lá. Não é a primeira nem a segunda vez que motoboys vão à Câmara Municipal de Manaus. Por quê? Porque eles querem que seja aprovada uma lei que garanta para eles o direito de não precisarem entrar no prédio, no condomínio, vertical ou horizontal, seja onde for, mas que eles possam entregar o conteúdo que tem para entregar somente na portaria. Porque, segundo eles, é um desgaste, é um tempo que para eles importa muito e tudo isso. Na CCJ, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, esse projeto caiu. Desde então, eles vão à Câmara Municipal de Manaus para tentar reverter essa história. Conseguiram hoje, viu? Conseguiram, mas assim, teve sessão parada por 2 horas, teve confusão à beça fora da Câmara. Caramba. E aí eles conseguiram entrar, colocaram 30 motoboys dentro da Câmara e aí foi aprovado. Ou seja, ainda com o parecer de rejeição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto continua caminhando na Câmara Municipal de Manaus e amanhã volta para a pauta e a gente vai ter que acompanhar para saber o que acontece. Mas a confusão é grande. E a pressão deles aí é válida, né? Eles válida e funciona, viu? Isso é verdade. É uma categoria. É uma categoria unida, né? Funciona mesmo. Então é isso. Trago mais informação amanhã. Obrigada pelas informações, Cíntia Blink. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Cíntia. Agora são 6h48 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. É o seguinte, hein? Falando de você, querido ouvinte, você pode participar conosco aqui pelo WhatsApp, hein? No 99488-7592. A sua participação é realmente muito bem-vinda aqui no 18 horas, não é isso, Karime Leão? Exatamente, Carlão. Temos mais participações pelo WhatsApp. A Camila do Grande Vitória mandou um áudio pra gente, comentando sobre a situação da saúde pública aqui no estado do Amazonas. Temos o áudio, vamos ouvir? Vamos ouvi-lo. Oi, meu nome é Camila, eu sou do Grande Vitória. Estou escutando 18 horas no trânsito, como todo dia. E, cara, é um absurdo, né? Um descaso com o pessoal da saúde. Com a área da enfermagem, né? Que são os que são a linha de frente nos atendimentos, nos hospitais. É um descaso completamente
absurdo do nosso país, nosso estado, na verdade, e do país como um todo. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala da Camila lá do Grande Vitória, comentando a respeito de uma das reportagens aqui do 18 horas sobre a saúde pública, a falta de pagamento de salário dos profissionais da saúde ligados ao governo do estado do Amazonas, né, Carlão? Bela participação da Camila. Olha só, a Eliane Macedo também participou. A Eliane é lá do centro e ela comentou um escândalo, essa corrupção na segurança pública, Karine. Que foi o primeiro assunto do 18 horas. Abrimos o programa com isso. Eliane Macedo, valeu. Exatamente. O Cássio Santos, da Praça 14, também comentou sobre o assunto da segurança pública, dizendo o seguinte, abre aspas, no governo do Amazonas tem pastas, secretarias do crime organizado. E o Jorge Tavares também participou. O Jorge Tavares, ele é lá da Compensa. Ele comenta que o trânsito de Manaus está impossível, cada dia piorando com as obras na Dacir Vargas, aí fica impossível ir sentido Coroado no horário do pico principalmente. Valeu aí, né, Karine? Olha só, Jorge, Cássio e a Camila participaram dessa Jorge vez. Tavares, muita paciência então nesse trânsito confuso, paciência nessa viu? hora, é isso, Karine? Paciência, exato, paciência. Obrigada pelas participações, gente. Valeu, 6h51 e agora? Nós vamos conferir tempo e temperatura, mas é para esta noite, aqui no 18 horas. Tempo e temperatura, tudo certo. Karine Leão, é com você. Previsão do tempo. Segue a promessa de chuva, viu, gente? Para acalmar esse calorão aí, pelo menos é a previsão do clima-tempo. Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista do dia, inteiro oscilou entre 24 graus e a máxima chegou a 37 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar entre 30% e 71%. Mix. 18 horas. Esporte. É com ele, Cid Soares, já está aqui com a gente. Salve. Então, Cid, quais os destaques desta quarta-feira? Vamos lá, hoje é noite de lua cheia, né, cara? Então, nas primeiras horas de hoje, o Amazonas embarcou rumo a Santarém, no Pará, onde ficará até a madrugada de amanhã, e depois segue o voo para Belém e fica o dia inteiro saindo apenas à noite para Recife. Somente na madrugada de sexta-feira é que o time aurinegro chegará a João Pessoa. Em todo caso, o Amazonas tem a classificação aí para essa segunda fase garantida e com o sonho, claro, do acesso à Série B. Essa viagem de 3 dias aí de Manaus a João Pessoa é prova dessa determinação. E a diretoria do Manaus confirmou que já protocolou uma nota de infração no Superior Tribunal de Justiça Desportiva por conta de uma suposta escalação irregular, né, do lateral Matheus Leal do Aparecidense na rodada 15, né, da Série C do Brasileiro. E o atleta do Aparecidense estava suspenso pelo 3º cartão amarelo na partida contra o Floresta no dia 31 de julho, mas ele aparece na súmula do jogo. Em caso de punição, o time goiano perderia 4 pontos e acabaria dentro da zona de rebaixamento. No lugar do Amazonas, ele volta de boa. Eu acho que tem que tentar muita coisa mesmo. O goleiro Bento teve uma lesão na coxa confirmada aí pelo Atlético e foi cortado da convocação da seleção brasileira. Em nota, a CBF confirmou que Bento foi desconvocado, né, da seleção brasileira principal. Lucas Perry foi chamado pela primeira vez para a seleção e é um dos destaques do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, revelado pelo São Paulo. Ele foi contratado aí pelo Alvinegro no meio de 2022, depois de boa passagem pelo Náutico. Copa Sul-Americana. O Botafogo, líder isolado do Brasileirão, está enfrentando agora o Defensa e Justiça, só que está se dando mal lá no estádio Florencio Sola, em Lomas de Zamora, na Argentina. Está perdendo de 1-0 aí para o Defensa. E no jogo de ida do Engenhão, ficaram no empate de 1-1, com um empate no Rio. Quem vencer vai seguir em frente. Novo empate vai levar a definição para os pênaltis. Libertadores da América, Palmeiras encara o Deportivo Pereira daqui a pouquinho às 8h30 no Allianz Parque. Jogaço, dá para acompanhar, vai ser legal. E a passagem de Pia Sandrage pela seleção brasileira feminina chegou ao final. Depois da campanha decepcionante da Copa do Mundo, a equipe caiu ainda na fase dos grupos da competição na Oceania. Além da Pia, deixaram os cargos aí, seus auxiliares, o Lily Person e Anderson Johansson.
Espero ter acertado isso. Com certeza, o comunicado foi feito hoje pela CBF e é o que temos para hoje, Karime Leão e Carlos Júnior. Valeu. Muito obrigada pelas informações, Cid Soares. Boa noite, até amanhã. Até amanhã, agora são 6h54 e você está no melhor mix e é do Brasil. 18 horas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de nós conferirmos os assuntos sobre o cinema com ele, Caio Pimenta. Olá, eu sou Caio Pimenta do Cine7. Chegou a hora de conhecer os filmes que chegam aos cinemas de Manaus neste fim de semana. A principal atração, que deve levar uma boa parte do público, traz velhos conhecidos. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello estão de volta com as Tartarugas Ninja Caos Mutante. Depois de anos sendo protegidos do mundo humano, os irmãos saem para ganhar os corações dos nova-iorquinos e serem aceitos como adolescentes normais. Neste processo, porém, eles enfrentam um perigoso sindicato do crime e o seu exército de mutantes. Faz tempo que não aparece uma comédia brasileira tradicional daquelas que arrastam multidões. O Porteiro vai tentar suprir essa ausência nesse fim de semana. A produção traz como protagonista o atrapalhado porteiro Walt Disney. No dia em que o prédio onde trabalha é assaltado, ele precisa provar que não tem nada a ver com o crime. O Porteiro é uma adaptação da peça de teatro, que já soma mais de 100 mil espectadores. Agora, se você faz o tipo mais sério, que quer ir para o cinema ver grandes dramas políticos, tem uma boa opção com uma ganhadora do Oscar. A Helen Mirren interpreta Golda Meir em A Mulher de uma Nação. A história se passa em 1973, durante a Guerra do Yom Kippur, e nas ações da líder política para responder os ataques sofridos contra Israel em seu dia santo. Filme de terror é regra nos lançamentos aqui em Manaus, e dessa vez o título é bem curioso. Toque, toque, toque. Ecos do Além se passa em uma pequena cidade, em uma casa aparentemente comum, onde um menino tímido ouve uma batida misteriosa de dentro das paredes. Uma série de acontecimentos macabros reforçam uma suspeita do jovem de que os pais estão escondendo um segredo terrível. É isso, eu fico por aqui e volto na semana que vem com mais estreias nos cinemas de Manaus. Até lá, tchau. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h57, aguardando a sua participação pelo WhatsApp em 994887592, não é isso, Karine? Exato, e o Cleudi Souza, do Novo Aleixo, comentou o seguinte: ele gostaria de enfatizar e denunciar os atrasos nos salários dos profissionais da saúde. Tem enfermeiro com 4 e 6 meses sem receber salário. Foi o nosso assunto no início do programa, né, Carlão? Olha só, tem outro, hein, Karine? O Gabriel Menezes, o Dom Pedro, mandou um áudio, olha só, participou em alto estilo comentando sobre os buracos nas ruas de Manaus. Vamos conferir o Gabriel Menezes. Eu queria fazer uma participação do programa, pois eu queria dizer que as ruas de Manaus estão muito esburacadas e pra gente que trabalha como aplicativo, motor de aplicativo motorista durante o dia a dia, fica muito ruim. A prefeitura não toma as providências devidas referente à situação da infraestrutura da cidade. Eles se preocupam muito em debater assuntos diversos nas câmaras, mas não se preocupam com a situação das ruas de Manaus. 18 horas. Ei, esse aí foi o Gabriel Menezes, beleza, lá do Gabriel. Dom Pedro, né? Valeu pela participação, gente. E o Cleudi também, o Cleudi Souza Cleudi agora. Souza, valeu. Karime. Agora 6h59, o pessoal está reclamando do trânsito. André Meirelles volta ao vivo com a gente para falar sobre como está o trânsito nesse momento aqui em Manaus. André.
A gente tem as imagens aqui, boa noite a todos, do Centro de Cooperação da cidade. Mostra nesse momento a Avenida Torquato Tapajós, ali próximo ao Clube Municipal, com um trânsito bastante intenso. Há muitos veículos ali pela via, mas dá para trafegar ainda. A mesma coisa acontece na Avenida Cosme Ferreira, ali nas proximidades da Feira do Coroado. A única coisa que acontece é uma retenção por conta do semáforo, mas não há nenhum obstáculo na via. E na Avenida Djalma Batista, próximo ao Plaza, ali também próximo a uma faculdade, o trânsito para lá no sentido, principalmente agora no sentido de quem está voltando para casa, né? Centro-bairro, o trânsito é uma grande retenção nesse momento. E para encerrar aqui na Avenida Álvaro Maia com a Avenida Maceió, o trânsito está tranquilo, Karime Carlão. Valeu. Obrigada, André, pelas informações. 7 pontos, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O que realmente está acontecendo com a segurança pública no Amazonas é a pergunta. Essa é realmente a pergunta que não quer calar após outro escândalo envolvendo a alta cúpula do órgão. O secretário e outros envolvidos são exonerados. O comandante da Polícia Militar, que é parte do mesmo sistema, assume o cargo. Mas o que realmente muda? Parece que nada. A política, as estratégias, a infraestrutura, tudo continua na mesma. Não há uma resposta nova sobre como enfrentar o problema. A crescente atuação do crime organizado no Estado. Nenhuma resposta sobre a situação precária das polícias nos bairros e no interior. A sensação é de que apenas se aguarda o pipocar de um novo escândalo sem nenhuma mudança real na segurança pública do Amazonas. E isso deveria preocupar sim a todos, inclusive o governo, né, os políticos e toda a população. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.